Essa equação de drogas Sim. é para quê? É para quê? Dormir. Zolpidem, dormir. O midazolam é para você ficar sedado. Como se fosse um Dormonide da vida. Isso, como você, por exemplo, você vai fazer um exame de endoscopia, que é muito desagradável, tem gente que fica com problema, ai meu Deus, aquele negócio entra. Então, dá um sedativo, você não fica totalmente anestesiado, mas você nem percebe. Quando você acorda, você já fez. Tá? Agora, o Sucitrate, ele já é mais específico, ele é de uso hospitalar, porque precisa ser entubada. O paciente precisa ser entubado. Então, tem que ser em ambiente hospitalar. Agora, por que isso está na mochila, na casa dele? Isso te dá... um relaxante. Parada respiratória. Te dá, porque você para de respirar. A parada respiratória é em decorrência de você parar de respirar? Sim, uma parada cardiorrespiratória. Sim. Você Agora, não consegue. É porque eu achei uma coisa assim, ele dá muita coisa. Do Zolpidem podia ir direto para o outro. Ela poderia acordar enquanto ele está dando. É muita. É você se assegurar. Entendi. Que vai dar tudo certo. Que ela não vai se. Ela não vai. Porque ela não tem sinal de defesa, não tem nada. Exatamente. Ela não vai reagir. Tá. Aí, às vezes você encontra assim, ele quis que ela dormisse para não sentir dor. Gente, não, viu? Desculpa. Não. Ele fez isso para ela não reagir, que ele não queria ter trabalho. Porque como é que você vai pensar que um cara fica maquinando isso, né? Já tem... Aí vem coisas mais importantes que mostram que é a premeditação. Tá? Então, o indivíduo que já pensa a respeito. Então, ele planejou, executou, e aí ele só não desovou o corpo, porque ele falou, bom, então tem que parecer que o negócio foi realmente um infarto. Ela estava dormindo e teve um infarto. Então, ali coube aquela situação. Ele quis deixar assim. Porque se ele sumisse com o corpo, ia ser pior. Como é que ele ia explicar que a mulher sumiu? Entendeu? Agora, uma pessoa que planeja isso, ela não está preocupada que você... eu não quero que você sinta dor. Você está matando uma pessoa que confia em você, que está ali. Contanto que ela tomou o sorvete que você ofereceu, ela estava ali. A gente não sabe ainda se ela... Eu não sei se saiu, se ela já está grávida, né? Então... Novamente, a gente vai falar disso até não falaram nada, o exame necroscópico vai trazer, né, Beto? A família. Eu falei com um grande advogado criminalista certa vez, ele me falou que a partir de final de outubro começam a ter muitos casos de crime em família, principalmente de feminicídios, por conta da virada do ano, Natal. Você acha que pode essa data ter sido até escolhida em função, mesmo que não conscientemente, mas inconscientemente, o desejo de terminar o ano e começar uma vida sem ela? Sim. Pode ter essa questão de finalizar, já está o ano terminando, tem dois aspectos. Tem um que é a dor mesmo, que é uma data importante, que é coisa de família. Então, você tem muitos casos de pessoas que tiram a própria vida em função disso, que nem no Dia das Mães, porque remete à família, que pode vir com uma coisa assim, né, saudosa ou difícil de lidar. Então, aquilo toca mais as pessoas. E tem também esse sentido de você falar assim, olha, eu quero é mais acabar com isso. Eu não aguento essas coisas de família, Natal. Tem as duas coisas, Beto. E nessa coisa, não, eu quero entrar o ano legal. Eu vou tirar esse problema da minha vida. Acabou aqui. Então, ano que vem, vida nova. Tem isso, tem os dois aspectos. Aqui, não me parece realmente foi ele que fez isso, né? Porque o que aconteceu? Que aí também é uma coisa amarrada na outra, né? Então você chega, a mulher não está no lugar onde ele falou que estava, o perito vê sangramento, olha que ela tem ferimento no pé, o sorvete, e aí o indivíduo sai. Aí na câmera, ele sai antes de chamar a família. Quer dizer, a mulher acabou de morrer, se ela morreu às 6 horas, quer dizer, né, em pouco tempo, aí, antes de avisar a família, ele está saindo de carro com uma mochila, mas aí ele volta. O que ele foi fazer? Chama atenção, então vamos fazer a perícia no veículo. Encontra na mochila essa medicação, que não é condizente, mesmo ele sendo médico, gente, não é condizente. Por que ele tem isso em casa, se o negócio é de uso hospitalar? E aquelas perfurações no pé, feitas por uma agulha hipodérmica? Não, a gase com sangue dela. Gase que já com deu sangue. Que é o sangue dela. Então, já deu que é o sangue dela. Então, uma coisa amarra a outra. Aí o que acontece? Claro que o SAMU foi comunicado, olha, é o médico socorrista. O SAMU tem um controle rigoroso da medicação. Tá? Eles têm controle mesmo. Dessas, né? Dessas aqui que são controladíssimas. E não é nem uma questão financeira, não. É questão é questão de... É claro.
O que o SAMU fez? Espera um pouquinho, eu vou verificar. Eles já descobriram que ele furtou essa... Provavelmente ele tenha furtado. Midazolam. Que sumiu durante o plantão o dele. Plantão dele, que terminou às 7 da manhã do dia 21, e aí ela aparece morta às 6 da manhã do dia 22. Então, dia antes... 6 da manhã é o horário que ele falou. Que ele falou, pelo claro. que eu vi, a legista disse que ela teria morrido às 4 da manhã, né? Por aí, né? O legista e o perito, quando nós vamos examinar um corpo, a gente tem que prestar muita atenção nos fenômenos cadavéricos. Certo? Então, desde assim, a compleição da vítima, que é como que ela é fisicamente, ela tem muita gordura, pouca gordura, que medicação que ela está tomando. Então, todas essas questões são importantes para você oferecer a estimativa da hora da morte. Então, não, viu? Ela morreu às 4 horas, 30 minutos e 16 segundos. Não é CSI. Isso não existe nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Você é uma estimativa, porque várias situações interferem nisso. Até a própria compleição. Se ela estava com febre, se ela está tomando medicação muito pesada, antibiótico, tudo isso pode interferir em adiantar, suprimir, atrasar o aparecimento dos fenômenos cadavéricos que acontece quando ocorre a morte. Isso para todo mundo. Você está com febre, tá? Você está com 40 graus. É claro que eu não posso usar, se eu tenho essa informação, eu não posso usar porque o corpo resfria 1 grau por hora. É como o motor de um carro. Não sabia disso. É 1 grau por hora. Agora, se uma pessoa com febre, eu tenho aqui uma pessoa que não tem febre, estava com 36 graus, outro com 40. Nossa, como é que é isso? Esse aqui está, né? Então, tudo... Você vê como o negócio é delicado. E os fenômenos cadavéricos, mancha abdominal, rigidez, primeiro os abióticos. Rigidez cadavérica, a formação das hipóstases, resfriamento, hipóstase, que é a deposição do sangue, que é justamente o oposto, né? A lividez, que é a cor de cadáver e tal. Então, tudo isso é considerado para chegar na estimativa. Então, 4 ou 6, deve estar por ali, 4, 5 horas. É recente, na hora que ele sai. Quer dizer, primeiro ele vai dar a voltinha dele, que pegou a mochila ele foi e que desistiu. Porque vamos pensar que ele saiu para desfazer da mochila. Porque ali estavam todos os elementos que o colocariam, de fato, de forma ativa. Muito mais pesado, porque né? Na cena do crime ele está. Sim, estava lá dormindo, pelo menos. Isso ele está de forma passiva. Agora, para você saber se o indivíduo está de forma ativa, você precisa ter elementos. Casal Nardoni, eles estavam no apartamento? Tá, gente, era a casa deles. Todo mundo, você encontrou? Impressão digital dele, tá bom, eu vou encontrar. E falar assim, olha, viu, estranho eu encontrei. Seria, não então, exatamente, gente. Então, você tem que ter, assim, o que é você estar na cena do crime de forma passiva, porque você mora ali, porque você é a mãe do cara que você foi lá para ver. É uma forma passiva. Eu estou lá dormindo, o negócio aconteceu no outro quarto. E de forma ativa. Então, forma ativa o que é? Você efetivamente teve participação ativa naquele resultado, morte da Patrícia. Então, se você tem uma mochila que tem essa medicação... O sangue dela... O sangue, uma gase com sangue. A medicação que é de uso hospitalar. Dá até para saber, não sei se ele limpou, porque ele está deixando tanto rastro... a própria agulha, dá para saber se tem o DNA na agulha, né? O DNA dela, com sangue, dela. Sim. Ou seja, que aquela agulha entrou no corpo dela. Sim, se encontraram, eu não sei. Não fizeram referência a isso. Tem uma seringona, eu vi no vídeo, tem uma, não sei se tem uma seringona com uma agulha ali. Então, onde eles encontraram isso? Na mochila dele. Na mochila? Então pode ser que ele tenha utilizado isso. Pode ser que não. Que seria para aplicar o remédio no pé dela. Para aplicar o remédio, exato. Ele estava muito arrogante mesmo. Então é arrogância. Você pensa assim, ela tirou a própria vida, tá? E por que a seringa que ela usou estava na mochila dele? Com gás. E a medicação também estava na mochila dele. E o melhor ele falou, eu não sei que sangue é esse, mas está na tua mochila, coração. Eu já atendi casos de médicos, enfermeiros, que tiram a própria vida utilizando realmente medicação. Então você encontra, o cara faz o acesso, ele deixa lá... Fará. Então, põe um acesso bonitinho, você encontra tudo. Ele cortou, né? Ele não fez uma... Mas você encontra tudo certo. Entendeu? Porque a pessoa morre também, ela não tem condição de tirar, né? Ela já vai deixar ali. Ela já morreu.
Né? Então, enquanto eu estou vivo, eu coloco tudo bonitinho lá. Mas eu morri, não dá para tirar. Já foi, filho. Fica já foi, até para mostrar que lá. foi eu mesmo. Exatamente, até para mostrar que foi. Então, são questões que ele vai ter que explicar. Não estou falando que foi ele, tá? Mas ele vai ter que explicar isso. A investigação deixa bem claro que foi, né? Eles estão terminando... A investigação, sim. Tá faltando o quê? O laudo necroscópico com o laudo toxicológico. Né? Então, o legista pede o toxicológico, o legista recebe o corpo, ele examina, vê e vê se tem a necessidade de exame toxicológico ou não. Como já apareceu aí a presença da substância, gente, eu escrevo, e aí depois eu fico na dúvida, tá? Porque minha letra... Eu não sei se é midazolam ou midazolam. Eu escrevi midazolam. É midazolam, exatamente. Então, midazolam. Quem? Midazolam. É midazolam. Elas já estão, as irmãs já estão? Tá, eu já vou chamar. Midazolam. Então. Exatamente. Isso parece que já foi constatado. Agora, precisa ver se tem a outra medicação que realmente seria a efetiva para levá-la à morte. Agora, precisa ver também a dosagem de todas essas medicações, do Zolpidem, do midazolam, do Sucitrate, né? Sucitrate. Agora, a minha maior pergunta é por quê? A motivação de tudo isso. Separar ainda é a melhor das saídas. Exatamente. Para que tanto trabalho? Assim, né? No ela final, tinha um seguro muito de mal vida? feito. Ela tinha um seguro de vida? É isso que a polícia vai investigar. Pode ser financeiro, o que é um seguro de vida? Pode, claro. Pode ser. Pode ser por vingança do quê? Então, pode ser o desejo de se livrar mesmo que não aguenta. Mal. Porque aí, Beto, aparece um outro dado nessa história, que é aquele antigo... Que a gente vai ouvir das irmãs. Que a gente vai ouvir das irmãs. Ele teria agido para tentar fazer um aborto. Ele não queria. Do filho que está vivo. Que está vivo, porque ele não conseguiu. Esse é um lutador mesmo. Agora, gente, o que se tem aqui, o relato, inclusive, da família, é que parecia que ele era um anjo. Eles falam mesmo, ele se fazia de anjo, mas era um verdadeiro monstro. Agora, se ele já tentou... Você viu que o modus operandi é o mesmo? Eu quero deixar ela... Dopar... E aí, só que da outra vez foi para quê? Dopar para fazer um aborto, gente. Será que o erro foi aí? Então, Contra olha, ele dopou, dela? mas ele não paralisou. Não sei. Olha só, ele dorme, faz dormir, mas ele não fez ela ficar paralisado. Por isso que será que desta vez ele pôs a paralisia junto? Que é esse segundo remédio aí para... Ou na primeira vez, a intenção dele é anestesiar. Mas também pode ser que na primeira vez que ele fez isso, a intenção não era matar. Era, na verdade, realizar um aborto que ela não queria. E não conseguiu, essa criança nasceu, que é o Mas vai de que 2 no anos. aborto ela morre também. Aí, de hemorragia, pode ser. Um aborto espontâneo que ela termina morta. Vamos falar com as irmãs dela, daí a gente vai entender até essa parte do que aconteceu no passado, para entender um pouco como era o dia a dia deles ali. Me parece uma família bastante unida, uma vez que as irmãs foram muito rápidas. Muito rápidas. De olhar e falar, está tudo muito esquisito tudo aqui. A mãe, pelo jeito da Patrícia, nunca gostou dele. E a Patrícia, eu vi uma entrevista dela, e a Patrícia falava que ele era um anjo. É um anjo. Anjo da morte. Vamos aqui. Vamos ver. Boa tarde. Olá. Vocês me ouvem? É a Bruna e a Priscila, é isso? Vocês querem sentar um pouquinho mais à vontade? Vocês estão bem aí, assim? Só para vocês aí. Porque estava muito... Estou sem o áudio. Você precisa ligar o microfone. Foi agora? Agora foi. A Priscila é da esquerda e a Bruna da direita, não é isso? Eu sou a Bruna e ela é a Priscila. Eu vi vocês em algumas reportagens. Muito agradecido de vocês terem entrado em contato para poderem... a gente procurou também o delegado, porque é sempre muito importante a vítima, a Patrícia agora só tem vocês como voz. Exatamente. Então vocês precisam trazer isso. E aí já deixo aqui com um convite para a gente fazer uma entrevista em breve, quando finalizar o inquérito, para vocês poderem trazer com mais detalhes. Mas aqui eu queria fazer uma pergunta de cara, assim. A sua irmã estava há 4 anos com o André, é isso? 4 anos. Como que eles se conheceram? Como que eles... Porque ela já era uma mulher de 36 anos, assim... Por que ela se interessou por ele? Como é que foi o começo de tudo? Eles trabalhavam na mesma instituição. Ela como enfermeira e ele como médico da SAMU. Foi assim. E ela... começaram, estavam há 4 anos juntos. Eu queria entender essa parte do aborto. O que aconteceu?
O aborto a gente descobriu na investigação, né, que tem provas que ela mandou para uma amiga dela. Que ela até chegou aí na polícia na época. A gente acabou sabendo, foi tudo um pacto muito grande, que a gente acabou descobrindo tudo, os detalhes agora, né? Até na época ela se separou, ele se aproximou dela depois que o nosso sobrinho nasceu. No No final finalzinho da gestação, ele que ele se acompanhou o aproximou. parto, ele ia, como ela morava sozinha, mora no bairro próximo nosso, a gente sabia que ela trabalhava muito, sempre trabalhou, e hoje eu penso assim, ele ia lá, eles namoravam, ele sumia, ele voltava, mas no final da gestação ele chegou de mansinho e se meteu para dentro do apartamento dela, que ela comprou com suor do trabalho dela. Ah, o apartamento é dela. Nossa, aquele apartamento onde ela morreu é dela. É dela. Sem Ele é som. de Porto Alegre. E a gente de Canoas, não é? Estão ouvindo? Agora voltou. sim. A família dele é de Porto Alegre, daí ele morava com a mãe dele, e depois que eles assumiram, depois que meu sobrinho nasceu, daí ele foi morar no apartamento da minha irmã. Mas ele trabalhava muito, daí noites não posava, noites posava, várias viagens, a gente ajudou ela ali no puerpério, foi tudo assim, ele... Muito tumultuado. Assim. Mas ele viajava muito, mas registrou o Bernardo, daí, e ela no sonho da família feliz foi entrando nessa lábia. E a perita, a doutora, agora comentou do abocate. Hoje, eu parando, eu penso, sabe o que ele queria, doutora? Que ela tivesse uma sepsia. Do aborto. Que ficasse ali dentro Do e ela aborto. não... Do aborto, quando na gravidez. Isso que eu penso. Só pode, isso que era a intenção dele. Ela até... Não tem outra explicação. Por que ele não matou na época? Agora, por que matar? Porque assim... Vocês que são da... Como ele era com vocês? Ele era um cunhado legal? Como que ele... Eu li que muitas pessoas falam que ele era um anjo. Como que é o André? Ou era, né, o André? Que vocês perderam o André também. Vocês até falaram da minha mãe, que ela falou numa entrevista do jeito dele, mas a minha mãe era completamente apaixonada, assim, tipo, sempre gostava muito dele, assim. E a nossa única... A gente achava ele quieto, assim, ele observador, ele não se misturava muito, ele ficava muito ali só com ela e com meu sobrinho, falava mais com nós do que com os nossos maridos, e ele não se misturava, assim, ele tinha uma dificuldade para se misturar, assim, de conversar. Ele respondia o necessário, daí quando eram alguns assuntos que ele sabia, tipo, um exemplo... medicação, que é o omeprazol, a última que eu conversei com ele antes de tudo, da demência, daí ele começa a contar, assim, daí ele fala. Sim. Quando é um assunto que interessa a ele falava, mas meu cunhado vendo o jogo aqui na minha sala, ele ali na garagem com as crianças, ou atrás da Patrícia, muito amor, muito carinho, muito tudo, sabe? Para vocês foi surpreendente em tudo, então vocês estão descobrindo, na verdade... Essa parte do aborto, só uma amiga da sua irmã sabia? Por isso que vocês descobriram isso? Sim. E por que a sua irmã volta com ele? Vocês sabem? Aí, daí eu até falei com essa amiga, por que ela volta? Porque você tem que entender que ele tem o direito de ser pai, que ele tem que ter um pai, o filho vai ter um pai. Mas ele dopou a sua irmã, ele tentou fazer um aborto. Não é assim, não é uma briga, não é uma discussão, não é não quero ser... É um crime já o que ele fez. Físico, nunca teve um arranhão físico, foi só amor. Fui lá no apartamento, agora peguei uma pasta, nem sabia que tinha milhões de cartões dele. Cartões. Ele era muito manipulador. A palavra, hoje eu vendo ele, eu vejo uma pessoa extremamente manipuladora, assim. Ele conseguia manipular. Igual esse último ano, ele se aproximou muito da gente. Muito mesmo, assim. Ele, sempre prestativo, tudo que precisava. Eu tô doente, né? Eu tenho câncer. E ele ficou super próximo da gente. Foi mais um motivo dele se aproximar. Tanto que ele foi na consulta, mesmo a gente desconfiando, ele foi na consulta com a gente, porque a gente queria deixar ele perto da gente, porque a gente tinha medo do nosso sobrinho, né? Já com a sua irmã morta. Com a minha irmã morta. Ele foi numa consulta comigo depois que ela morreu.
E ele No veio período, todos os dias aqui na casa da minha irmã e a gente aguentando, porque a gente só pensava no nosso sobrinho, né? Ajudando na identificação. E ajudando na Você- identificação. Você Muito falou sensível. que ele se aproximou. Ele se aproximou há quanto tempo ele ficou mais próximo? Desde o diagnóstico da Bruna, e hoje parando, Beto, eu penso o seguinte, ó, até o emocional da Patrícia, que a Patrícia abalou muito, Muito. com o diagnóstico da Bruna, ela estudava, ela sabia tudo do HER2, ela sabia tudo que a Bruna tinha, ela tinha plano B, plano A, ela fazia os exames, ela fazia os exames, que é o PET, que monitora tudo, e ele usou até, hoje eu paro e penso, ele usou até da fragilidade do momento que ela estava vivendo para Pra- cometer isso. E Você também acha que ele até se aproximou de vocês para já Também. começar a criar Não, ele é um amor. Você pode ser Pode. fazendo uma coisa assim de ele Sim. já olhar e falar assim, já fico perto aqui. É. E quando tudo acontecer, elas vão me defender. É. Ele achou que estava. Eu penso que ele achava que ele era o. ele tava no controle de tudo, assim. Aquela família ali vai. Tá tudo sob controle.